Isso aí, galerinha. Bom dia a todos. Vamos começar aqui a Física B do volume 5, com uma aula que não é novidade para ninguém. Aliás, esse ano eu lembro de ter falado um pouco de atrito, mas vou fingir que nada aconteceu para a gente ter a aula completa e tentar relembrar as partes importantes de atrito. Primeira coisa de tudo, lembrar que a força de atrito não é uma força sempre contrária ao movimento. Essa é a primeira pegadinha que aparece no vestibular. Podemos afirmar sobre força de atrito, é sempre contrária ao movimento? Errado. Geralmente ela é contrária ao movimento, porque quando eu arrasto uma cadeira para lá, o atrito me atrapalha. Se eu arrasto a cadeira para lá, o atrito sacaneia e aponta para o outro lado. Porém, se eu tenho algo em cima de uma mesa e eu arrasto a mesa e o objeto acompanha a mesa, nesse caso o atrito é que está movimentando o corpo. O atrito atua para um lado, o corpo é movimentado pelo próprio atrito. Então, o correto é lembrar que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Se tende a deslizar para um lado, ela empurra para o outro. Isso sim, tá? Agora dizer que é contrário ao movimento está errado. Tudo bem para vocês até aqui? Né? Lembra daquela história da puxar, né, a cadeira e o livro, a carteira ou a mesa e o livro vem junto. Bom, quando a gente então tenta empurrar um corpo para um lado, o atrito age no sentido oposto, nesse caso. E aí, se a gente amplia o contato entre as superfícies, mesmo a superfície mais lisa que tu já tocou na tua vida, ela é absolutamente irregular do ponto de vista microscópico, certo? Então, essas irregularidades ao interagirem é que geram a força de atrito. Eles podem perguntar numa questão teórica de atrito, o que gera a força de atrito? O que gera a força de atrito são as irregularidades superficiais. Como é que se calcula uma força de atrito? Do que depende a força de atrito? Basicamente, do tipo de superfície em contato, do tipo, não é da quantidade não, é do tipo. É lixa com vidro, esse vidro é polido ou é liso? Tem parafina entre eles, tem óleo entre eles? Ou seja, depende do tipo, da qualidade do acabamento superficial e dos materiais em contato. Isso é representado por um único número, o coeficiente de atrito. E também, é claro, depende da força que uma superfície está fazendo na outra. Essa força já é nossa velha conhecida, a força normal. E aí, né, um bom exemplo para essa situação é perceber que arrastar o apagador no quadro com o feltro é diferente de arrastar a madeira. Totalmente diferente o atrito. É diferente de arrastar no azulejo ou no alumínio. O atrito já é outro, cara. Só de mudar o tipo de material, o atrito já é outro, mesmo que eu exerça a mesma força. E na tua mão tu percebe a ação da normal, né? Se tu desliza levemente uma mão pela outra, ó, é até gostosinho, ó. Agora, se tu faz força uma mão contra a outra e tenta deslizar, oh caramba, até esquenta, né? Gera o aquecimento se tu continuar nessa brincadeira. Mostra que aumentando a força normal, o atrito aumenta drasticamente, com certeza. Então, a fórmula é bastante intuitiva, dá para perceber que ela não tem nada de absurdo. Mas agora é que começa a ficar perigoso. Apesar de as ideias serem todas extremamente simples e a fórmula ser extremamente simples, na hora de calcular, tu pode estar calculando dois tipos de atritos diferentes. O atrito que existe quando ocorre deslizamento e o atrito que existe quando não ocorre deslizamento. O atrito, quando a velocidade é diferente de zero, está deslizando, ele é chamado de atrito cinético ou dinâmico, ou força de atrito cinética ou dinâmica. Eu prefiro a palavra dinâmica, porque cinética era a parte da física que descrevia os movimentos sem se preocupar com a causa. Foi na dinâmica que a gente começou a estudar força. Então eu não gosto de chamar de atrito cinético, embora apareça muito. O bom do atrito dinâmico, meu querido, ou da força de atrito dinâmica, é que basta calcular e acabou. Está deslizando? Calcula e responde, feliz e contente, não tem como errar. Porém, se o corpo está parado, meu querido, abre o olho, porque aí é perigoso. É bem perigoso. Então aqui, atenção, essa aqui é a safadinha. A força de atrito estática, aquela que está atuando no corpo, quando o corpo está parado, é calculado pela mesma fórmula, tá vendo? Ó? Porém, esta que eu calculo é a máxima. Não quer dizer que é ela que está atuando. Até porque, se o corpo está parado e eu não empurro, quanto é que é o atrito? Zero. Para que vai ter atrito se ninguém está querendo fazer o cara empurrar, andar, deslizar, certo?
A força de atrito se opõe à tendência de deslizamento. Se não há tendência de deslizamento, não há o atrito, tá? Então cuidado, quando tu calcular essa máxima, não quer dizer que se está parado é ela. Pode ir de 0 até o valor máximo que tu calculou. Outra coisa que vale a pena citar nesse começo é que qual deles que é maior mesmo, o coeficiente de atrito estático ou dinâmico? E por que o estático é maior que o dinâmico? Porque as irregularidades são... Parabéns, garoto. É bem isso, porque quando os corpos estão parados, as irregularidades se penetram e fica difícil deslizar. Quando as irregularidades estão quicando uma sobre a outra, né, não ocorre o encaixe entre uma com a outra, o atrito é menor. E aí é aquele fenômeno talvez conhecido de todos, né, de tu arrastar um objeto, ele não vai, na hora que vai, tu sai catando o cavaco porque foi demais, certo? É muito comum isso acontecer quando a gente está empurrando um objeto muito pesado. Bom, galerinha, a teoria é toda bonitinha, tu vê, não tem grandes mistérios, mas do meu ponto de vista, aquele tipo de exercício é o melhor que há para ver se o aluno entende ou não de atrito. Eu vou fazer o exemplo, vou trocar os números para tu arriscar e em seguida vamos começar a atacar os da apostila, bem com a cara de vestibular. Vamos lá.